Olá, tudo bom? Olha aí, mais uma vez eu aqui, Gedeon, batendo um papinho, compartilhando em voz alta algumas ideias, né? Sem ter a menor pretensão de esgotar um assunto ou sequer se o que eu estou falando tem realmente um valor maior. É apenas um compartilhar de impressões, ideias que eu estou tendo neste momento. Talvez amanhã eu já pense diferente. Mas nesse momento, eu gostaria de compartilhar algumas ideias que eu venho conversando num grupo sobre como somos influenciados pelo passado. Uma conversa que não tem nada de nova. Qualquer pessoa vai dizer, óbvio, é claro que somos influenciados pelo passado, não é? Qualquer adolescente, se não qualquer criança, já diria o mesmo. Mas vamos examinar exatamente alguns aspectos de como este passado cria ou influencia ou altera a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas reações, até o nosso próprio processo de pensar e interpretar a realidade. Como somos influenciados ou condicionados por esse passado. Vamos examinar poucos aspectos desse campo tão complexo. Tá? Então, claro, é óbvio, né? Tudo aquilo que ocorreu no passado deixa uma marca, deixa uma memória, causa uma influência. Pode ser uma experiência direta, ou seja, algo que você... Uma experiência direta, né? Você passou por aquilo, gerou ali significados, emoções, talvez tenha até consequências físicas ou consequências de ações práticas. Tudo isso perdura e tudo isso gera uma sequência de movimentos, de influências, de consequências que vão alterar a sua vida e podem estar alterando hoje quem você é e como você sente e pensa. Pode ser que não seja exatamente algo que você diretamente viveu, né? Mas que a sua família passou para você. Pode ser uma experiência, por exemplo, dos seus ancestrais, dos seus pais, que profundamente marcados por aquilo, quer seja algo muito leve, muito positivo, quer seja algo mais difícil, eles passam isso para você como uma verdade, como um valor. Imagina algo do tipo uma família que passou por várias violências, várias perdas, várias tragédias e que fica marcada por isso e passa a não ter uma confiança nos outros. E talvez então, desde a mais tenra idade, a sua família lhe diga: não confie em absolutamente em ninguém fora da família. Não dê margem ao acaso. Desconfie de tudo e de todos. Talvez você ali como criança não tenha tido uma experiência direta, né, pessoal, de ser traído. Mas aquilo é uma marca da família, é um valor cultural, é todo um conjunto de paradigmas, de crenças que são passadas. E você, por ser jovem, por pertencer àquela família, não tem muita capacidade a não ser adquirir aquilo e colocar como algo que também está dentro de você, como um norte, como um definidor do que pode, não pode, do que eu devo, não devo. Então, quer seja porque você vivenciou algo, quer seja porque alguém da família vivenciou, ou porque está na cultura, está na nossa época, é passado através de valores morais, valores ancestrais, valores da família, de alguma forma ou de outra, isso é adquirido. Uma boa parte disso você até sabe, é perfeitamente consciente, você fala daquilo, você pode pensar sobre aquilo, pode até questionar. Outra parte não é lembrado, e aí está lá, os efeitos ocorrem, mas você não identifica a origem, não lembra do fato desencadeador, não sabe que talvez tenha aquela crença, aquela memória, aquela emoção lá dentro de você. Mas os sintomas aparecem no seu comportamento, nas suas reações emocionais, não é? Isso, em particular, é mais visível quando há alguma coisa destoante, uma simples provocação e você explode, por exemplo. Ou você, que é uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, de repente, num dia, numa fase da sua vida, faz o oposto, começa a fazer um monte de besteira, se envolve com pessoas que você normalmente não se envolveria, ou toma riscos que você normalmente não tomaria, ou tem algum comportamento que não combina com aquele perfil até então. Ali parece claramente, então, que algo o influenciou sem você ter uma clareza
Por quê? Da onde? Como? Mas algo que vem de dentro, né? E aí o comportamento visível, que são as suas escolhas e reações e comportamentos, mostra que tem alguma coisa lá, né? Isso é bem a ideia do inconsciente. O inconsciente é aquilo que não é consciente para você e não é facilmente identificado. Mas o que é visto e identificado é o que é visível, a reação, o comportamento. E foi dali, mais ou menos, que, simplificando muito, que vários pensadores, como Freud, por exemplo, começaram a deduzir que o ser humano tinha essa divisão, né? Por um lado, um ser pensante e racional, tomando decisões baseadas numa análise, num pensamento. Mas, por outro lado, um ser que a todo instante, todos os dias, tem atitudes e reações que não são exatamente racionais, não são exatamente pensadas. São instintos e paixões que o tomam, não é? E, na maioria das vezes, predominam, inclusive, versus a racionalidade. Estou falando isso tudo, na verdade, para tocar no assunto, o tema de hoje, né? Que todos nós sabemos que, de uma maneira ou de outra, o nosso passado está aqui nos influenciando no que somos. Quer seja um passado coerente, consciente, que saibamos, que lembramos, quer seja uma série de fatores que não acessamos, não lembramos de quando, nem o que, mas também está lá dentro, influenciando, nos condicionando. Mas como é que se dá essa influência, não é? Por que esse passado exatamente tem um peso e altera o momento presente? A explicação é muito ampla e não dá para enxugar, resumir aqui. Mas, claro que há questões bem práticas, né, que nós podemos analisar por noções ligadas a recompensa e perda. Você agiu de uma certa maneira e é recompensado. Olha que criança linda. Que orgulho que eu tenho de você, meu filho. Parabéns, você fez uma coisa espetacular, né? Quanto mais recompensas, mais aquilo começa a ser reforçado dentro de você, de que aquilo é bom, que aquilo é certo, e você agindo daquela maneira, você é um ser maravilhoso e que todo mundo vai aplaudir, amar, querer estar perto. Isso vem muito das teorias de aprendizagem, das teorias cognitivas, né? Terapia cognitiva, por exemplo, a ideia de um reforço positivo. Milhares de reforços positivos vão lhe direcionando a agir de uma certa maneira. Isso é bom? Sim, mas nem sempre. Então, por exemplo, se a sua história de vida, a sua família, a sua origem diz: que maravilhoso que você é tão calado, tão comportado, tão quieto. Nossa, eu acho tão bacana esse jeitinho comportadinho. Não faz bagunça, não briga com ninguém, não desarruma nada, não pede nada. Você vai sendo reforçado num comportamento que gera satisfação nos adultos. Nossa, como ele é organizado, como ele não briga com ninguém, não quebra nada, não me dá trabalho. E você começa a entender que eu serei mais amado, serei considerado um filho melhor, se eu sou todo de acordo com essa coisa certinha, né? Não fala um palavrão, nunca fez uma besteira, é estudioso, ninguém precisa cobrar. E com isso você entende, é reforçado, que assim é o certo, assim eu sou mais amado, assim eu encho a minha família de orgulho, né? E por isso eu me sinto com um lugar especial. Mas, de repente, então você sufoca a sua criatividade, a sua espontaneidade. Em situações onde talvez você devesse levantar a voz e peitar e dizer: eu não vou aceitar, eu não quero isso, você não consegue. Porque reforçaram que o comportamento bom era o cara quietinho e provavelmente quando você levantou a voz e brigou, olharam o cara feio e logo você, meu filho, que desapontamento, eu esperava mais de você. Então você, na vida adulta, é uma pessoa muito quietinha, certinha, mas naqueles momentos que tem que ter algum brilho maior, não consegue. Isso foi incutido em você, não talvez por um evento, mas por uma sucessão de eventos, como uma espécie de reforço, né? Onde nada problemático havia, mas um reforço
de elogios, um reforço simplesmente com a ideia do acolhimento, do pertencimento. E aí está você adulto com essa situação. Por outro lado, também pode ocorrer situações mais dramáticas. Você pode ter passado por algo, ou vivenciado algo, ou a sua família vivenciou e, por tabela, isso chegou até você, onde alguma coisa muito dolorosa, uma rejeição, um abandono, uma violência, uma doença, uma perda de algum nível, a perda de um sonho, um momento de humilhação, um momento de pânico, de desproteção, infinitas coisas, ocorreu, talvez aí apenas uma vez, mas de uma forma imensa, ou ocorreu mais de uma vez também, e aquilo foi impossível para você lidar. Naquele momento, e esse é o ponto-chave, que eu não vou me alongar muito hoje, mas podemos abordar melhor, o ponto-chave é, naquele momento, naqueles momentos, você era impotente. Quer seja por abandono, rejeição amorosa, humilhação, quer seja porque você foi exposto a uma coisa que você foi invadido, violentado, ou viveu uma situação de pânico total, vou morrer e não tenho para onde correr. Você se sentiu impotente. Impotente para manter a pessoa amada, impotente para recuperar a admiração em vez de ficar ali humilhado ou esquecido, impotente para barrar a violência, o abuso, ou para ser aquela situação de enorme perigo. E aquela impotência é o ponto central. Existe o fato, que você vai poder talvez descrever, fato que às vezes você lembra a vida inteira, aquele dia que eu fui assaltado, o dia que morreu a minha avó, o dia que me abusaram, o dia que eu quebrei a perna, né? Às vezes você não vai lembrar, está lá, mas você não lembra, ainda mais se for bem criancinha, não é? Talvez você não lembre que criancinha você ficou 10 minutos sem ver seu pai e sua mãe, perdeu no meio da multidão e você entrou em total pânico. Você não lembra disso, mas gerou um pânico, porque você não viu papai e mamãe, me perdi, e entra em desespero absoluto. Né? Pode ser no berço, a mãe demorou um pouquinho mais para te atender, nada demais para a mãe, mas para a criança que não tem a noção do tempo, 1, 2, 3 minutos chorando, é uma eternidade que gera um mal-estar a nível de pânico, desespero total ou impotência total. Então, existe o fato que pode ser lembrado, descrito ou não, mas por detrás do fato está a sensação de impotência. Quer ela seja, você diga ela, a descreva como rejeição, solidão, desamparo, não importa. Impotência. E esta impotência é a chave de todo o entendimento. Mesmo que seja no nível do abandono, tá? Mas por detrás de tudo é a sua impotência de resolver aquilo por si só. Isso leva você a ficar altamente seguro, porque se eu fui impotente aquela vez, quem garante que não vou ser de novo? Se tal situação ocorrer de novo, quem garante que dessa vez vai ser melhor? Que dessa vez eu consigo? Você foge totalmente dessa experiência. Você nunca mais quer passar pela experiência de total pânico, total impotência. Quer seja como medo, pânico, quer seja como sensação de abandono, de exclusão, de rejeição, de perda, né? É impossível para você. Então, automaticamente, surge todo um movimento que tem que ser instantâneo e automático para você nunca experimentar novamente a sensação de impotência. Então, ali sim se instalou a divisão, que Freud chamava de consciente e inconsciente, mas não é exatamente consciente e inconsciente. Talvez seja mais racional e o irracional. O racional demora um tempo. Eu tenho que parar, pensar, concluir. Até aí já aconteceu um monte de coisa e eu posso estar em sofrimento. Tem que ser algo mais rápido que o racional. A analogia que eu sempre faço é quando você coloca a mão na tomada elétrica ou numa chapa quente. Você não pensa, meu Deus, estou queimando a mão, talvez seja melhor eu tirar a mão, os dedos daqui para não ficar mutilado, queimado. Simplesmente o seu corpo reage
num milésimo de segundo. Ele foi preparado para, ao sentir um calor, tirar a mão. É uma resposta automática que é mais rápida que o raciocínio, que é a parte cognitiva aqui, racional que você tem. E assim é para você não experimentar o estado emocional, que é um estado físico. Você não pode estar com medo, ou tristeza, ou alegria, ou raiva, sem o seu corpo estar fisicamente nisso. O que você sente o corpo reage, né? Você não sente emoção sem o corpo gerar essa emoção, e vice-versa. A emoção faz o corpo ficar naquele padrão, o padrão faz a emoção surgir. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas você foge dessa sensação, emoção, esse estado. E não pode deixar ele ocorrer. Então, toda uma parte sua passa agora a estar focada, concentrada para evitar isto. Não chegar a este ponto. Isso tem que ser tão rápido que dá a impressão que você não sabe dela. Porque você não pode pensar. Ela funciona subliminarmente, em segundo plano, 100% do tempo. Quando você dorme, isso rebaixa. Porque a possibilidade de você ser humilhado, ser abandonado, enquanto dorme é mínima. Então há um rebaixamento disso. Tá? Mas no nível vígio, acordado, a maior parte das suas capacidades estão nesse modo silencioso de contenção, alerta, preocupação. Você está sempre num estado meio ansioso. E às vezes, se passar do ponto, totalmente ansioso. E você nem sabe por quê. Mas não importa os fatos, um fato, vários fatos, em todos, quer tenha sido uma experiência direta, quer tenha sido algo que você recebeu, é a sensação de fraqueza, de impotência, de perda de controle sobre a sua vida, do seu poder pessoal, ou a perda da conexão. Deus, por que me abandonaste? Né? Podemos olhar para isso sobre diversas óticas, né? Podemos explorar a ótica da perda da conexão com algo mais sagrado ou com o seu próprio poder pessoal, mas é basicamente uma sensação que você, como ser humano, não pode vivenciar, que é a total nulificação do seu poder pessoal, do seu poder ser quem você é, de se manter inteiro e de garantir as necessárias relações com outros seres, relações positivas e amorosas. Manter a integridade moral e física do seu ser, não é? Ou o conjunto de valores morais, você também tem que preservá-los, e também às vezes há uma impotência de você proteger o seu conjunto de crenças. Então, este processo, uma vez ativado, ele está sempre presente. E é, por definição, não visível, inconsciente, porque ele tem que ser... Se você parar para tentar pensar, já era, já sofreu, já pode ter ocorrido a sensação de abandono, de humilhação ou de maior risco. Então, esse mecanismo, ele pode ter surgido lá, naquele momento de um grande trauma. Ele pode ter surgido ao longo de muitos anos, quando começa esse processo de aprendizagem. Que lindo que você é, adorei você assim, não gosto de você assim. Mas você ali também está vivendo impotência. Por que impotência? Nada de ruim está acontecendo. Mas a sua única opção é: eu preciso ser como espero que eu seja. Para eu potencializar o ser amado, ser aceito, eu preciso ser como eles esperam de mim, não o inverso. Então, há também ali uma sensação de que você tem que diminuir. Eu preciso me adaptar. Se eu sou assim como querem, né, é o tal do reforço, maravilha. Se eu não sou assim, vai dar errado. Então, você é fatiado. Não lhe aceitam totalmente. Isto namora com a ideia de uma impotência. Você não pode ser como você é na totalidade, como você nasceu para ser, como você gostaria de ser, como você realmente é. Só pode ser de acordo com aquilo que vai lhe dar maiores chances de pertencimento, proteção e amor. Um lugar no mundo, um lugar na família, um lugar perante Deus. Então ali também tem disfarçado uma sensação de impotência. Eu não posso ser quem realmente sou. Não é?
Olha o medo aí. Impotência e medo. O impotente tem medo, o potente não tem medo. Então, muita gente já fala pela linha do medo, eu falo mais pela linha da impotência, mas é a mesma coisa. Esse mecanismo que surge ali, se a gente for montar, surge até já na separação do útero da mãe, que ali você está num ambiente mais de união, de fusão, perfeito em tese, mas por sucessivas histórias, ele é ativado, está lá. E isso é muito importante de entender, porque muitas vezes entramos num caminho de mudança, de cura, de transformação interior para transformar a nossa vida no mundo, transformar a nossa atuação no exterior, fazendo um enorme esforço, concentração. Olha, os problemas que eu tenho, então, tem causas no passado, eu vou identificar essas causas no passado e vou curá-las, eu vou reprogramá-las, eu vou perdoá-las, eu vou fazer uma limpeza, eu vou fazer uma ressignificação. E o nosso foco é como se fosse pegar uma lupa e examinar. Bem, identifiquei a crença limitante, identifiquei o trauma, né? Identifiquei a minha a minha necessidade de pertencimento ao sistema familiar. Então, vários caminhos, terapias individuais, terapias sistêmicas, processos espirituais, que também são terapêuticos, mas que tem o foco assim, descobre a causa e libera. Para muitas pessoas, isso significaria um processo catártico, né? Vamos revivenciar. Se tinha raiva, você vai botar a raiva para fora. Se tinha choro, você vai chorar. Um choro pavoroso. E vai limpar. Funciona, libera, é ótimo. Às vezes é mais mental. Vamos identificar essa crença e vamos substituí-la por uma crença positiva. Onde você dizia, não dá, não posso, não mereço, não é para mim, agora você vai dizer, eu mereço, eu posso, né? Perdoo a todos. Também funciona. Tem um efeito, não é? Então, quer seja catártico, quer seja ressignificação, quer seja transformação de crenças, que também é uma ressignificação, parece que, então, a ênfase, a força dos processos é pegar, descobrir onde está a questão, qual é a data, quem foi envolvido, relembrar ou identificar a crença, ou talvez uma energia intrusa, pode ser nesta vida, uma vida passada, pode ser que tenha uma ideia, pode ser que tenha um espírito te obsediando. Tudo isso está dentro desse campo. E tudo isso é importante e é benéfico. Mas observem que surgiu um núcleo dentro de você. Um núcleo para defender da impotência. Ele é um núcleo. É quase que um segundo cérebro pensando. É quase que uma segunda pessoa dentro de você. E ele fica regulando, examinando o momento presente e também essas memórias e marcas e consequências que ficaram. Ele fica ali fazendo um diálogo. Mas às vezes, mesmo que você tire as memórias, o núcleo está ativo. As memórias, os fatos ou crenças criaram o núcleo. Não é? Fazendo uma analogia imbecil, muito pequena. Talvez você tenha sofrido um acidente e se mutilou. O fato está lá no passado. Mas você foi mutilado, talvez você tenha perdido o movimento de um braço, por exemplo, ou perdido o próprio braço. Não precisa estar ocorrendo uma nova mutilação, um novo acidente agora. Você já não tem aquele movimento do braço, ou não tem o braço. E vai ter que lidar com a ausência desse braço, não é? Ou perdeu a visão, ou perdeu a audição. O fato não está acontecendo mais. Você pode chorar, lembrar da dor, do problema, da tristeza, da raiva que você ficou por ter passado por um acidente, passado por uma mutilação. Vai gerar emoções dolorosas. Mas a perda da faculdade da visão ou da mobilidade é agora, porque o seu corpo agora está desta maneira, depois daquilo que ocorreu. É uma analogia ingrata, mas é que me ocorreu nesse momento para falar deste núcleo
que está ativado uma vez que foi criado. A gente fica olhando muito e tentando trabalhar no nível dessas crenças, das memórias, dos fatos, e é legal. Mas, na verdade, mesmo que isso pudesse ser apagado, o julgador, o núcleo, o segundo eu, isso é um termo, tá? Vigilante, julgador, neurótico, que está ali tentando te ajudar, ele continua lá. Aí acontece algo aqui, ele vai aplicar o filtro dele. Isto é bom, isto é ruim, isto vai me levar a um risco, eu vou vivenciar todo aquele abandono, rejeição, etc. Eu vou me sentir impotente de novo? Não, peraí, calma. Ele altera as suas reações no momento presente. Aí tem um ponto futuro. Olha, fui convidado para daqui a um ano mudar de cidade, trocar de emprego, tem uma pessoa interessada em casar comigo. Não é agora, é lá no futuro. Mas ele olha para esse futuro e diz, se eu for nisso aí, se eu aceitar isso aí, isso vai me deixar bem ou vai me gerar aquela situação de impotência, de risco, de abandono, de medo, isso aqui, isso aqui. Ele nem precisa do passado que o gerou. Ele já está atuante. É como se fosse um vírus dentro de você, é como se fosse agora um desvio de boa parte de você que foi doutrinado para ser assim. Você pode apagar a memória, mas ele vai continuar lá. E aí, olha que interessante, isso bate com alguns estudos novos que estão surgindo, das falsas memórias. Ou se não é falsa memória, é que a própria memória do fato, ela é recriada, ela é reinterpretada agora. O que eu quero dizer com isso? Talvez lá atrás você tenha passado por uma ou mais experiências duras e que te levaram numa direção que deixaram consequências. Elas foram como elas foram. Você as viveu como as viveu. E tem uma memória. A memória muitas vezes é visual, né? Você vê a imagem, lembra do lugar das pessoas, mas ela também tem um componente emocional. Você tem uma emoção associada àquela memória, àquilo que você sentiu na hora, e às vezes também aspectos auditivos, táteis, sinestésicos. Mas geralmente a gente é mais visual e um pouco emocional. Mas até este rememorar, ou seja, lembrar e sentir de novo agora, ele é visto pelo olhar deste núcleo que surgiu dentro de você de defesa, deste julgador, deste eu neurótico. Então, assim como uma coisa nova que está ocorrendo agora, ou que vai ocorrer no futuro, até o passado é reavaliado e reinterpretado e recriado. Você pode dar um colorido àquela memória, colocar detalhes, dar uma ênfase, um destaque para certos aspectos que não foram exatamente aqueles que ocorreram ou como você efetivamente vivenciou aquilo, nesta vida ou em vida passada. Há um risco nesta abordagem da própria memória, porque ela nunca é a mesma. Quando se fala da questão de falsas memórias, é todo um processo que você vai olhando, e a memória vai se modificando. Já ouviram aquela história que você chega de um grupo, chega para o primeiro do grupo e fala assim, olha fulano, vou te contar uma história. Aí você conta a história tal, aí pede para esse fulano contar para a pessoa ao lado. Ele reconta. E essa terceira pessoa conta para uma quarta, para uma quinta, uma 20ª e volta para você. E ela conta uma história extremamente diferente daquela original que você contou. Porque cada um vai dando um molho, vai dando um destaque, uma interpretação, uma ênfase, né? E a história chega como verdadeira, mas totalmente alterada daquela original que você contou. O mesmo fenômeno ocorre de você para com você mesmo, quando você começa a lembrar das coisas. Você vai mudando como pessoa. E quando você aborda a memória de antes, você a aborda também de uma maneira diferente. Uma pessoa mais sadia, equilibrada, a coisa é mais leve. Mas às vezes nós próprios pioramos aquilo que já não foi fácil. Você às vezes vai botando mais camadas de rancor, de dor. Talvez um dia você tenha sido esquecido por alguém.
amou muito alguém, se alguém disse, olha, muito obrigado, mas não quero mais ficar com você, vou seguir minha vida. Foi só isso que a pessoa fez, sem nenhuma má intenção. Doeu para você. Aí passam-se os anos, você se sente sozinho, triste, nunca viu mais mulher de amor. Aí você dá de cara com aquela pessoa, muito feliz. E vê alguns amigos seus, muito amigos dela. Aquilo te dá um sentimento horrível. Aí, de repente, nesse momento em diante, quando você começa a lembrar alguns momentos lindos que você teve com aquela pessoa, que ela te elogiava, que dizia que te amava, você diz, tudo falso. Que raiva que eu tô, como eu não enxerguei isso antes, que ele era um hipócrita, ela era uma hipócrita. Você não pensava nisso antes, você não enxergava essas memórias dessa maneira. Mas no momento que você fica magoado com a pessoa, ou você não consegue avançar na sua vida e ver o outro avançando, este mal-estar atual, que vai gerar em você um movimento de defesa disso, vai reinterpretar aquilo que talvez fosse legal como algo, não tinha nada ali, era vazio, né? Que vergonha, que hipócrita. Como eu fui um idiota. Você está criando uma falsa memória e reinterpretando o que ocorreu. Então fazemos isso o tempo todo. Né? E agora? Dizer que não devemos tocar no passado? Não devemos rever o passado? Óbvio que sim. Claro que sim. Por que não? Mas, ampliando a nossa capacidade de enxergar esse passado. Por que um processo terapêutico, não importa qual a linha, né, ajuda? Porque é um diálogo. O que eu quero dizer com diálogo? Quando você é influenciado pelo seu passado, quando você intencionalmente quer rever o seu passado, o que você está fazendo é uma relação com o seu passado. É um diálogo com o seu passado. Não existe você e uma outra pessoa. Existe você e aquele que você foi lá no passado. Você e as suas crenças. Você e os seus fatos e memórias. Uma relação que você cria entre o eu atual e o eu que vivenciou aquilo. Surge um diálogo. O eu atual é muito mais poderoso. É ele que é o detentor do bastão lá, do martelo do juiz. Ele é o juiz. Então, o coitadinho lá do passado, ele não tem muito o que fazer, mas ele está tentando dialogar com você. Mas você dialoga dizendo coisas para ele. E você chega às mesmas conclusões. Você tem dificuldade de ressignificar aquilo, porque você está marcado por esse ser, essa instância de proteção que surgiu. E ela filtra. Ela não deixa você sofrer. Ela tenta não te fazer sofrer. Então, quando você inicia algum tipo de tratamento, algum tipo de busca de crescimento, de terapia, de elevação espiritual, de certa forma, aquilo é um diálogo a três. É você e o terapeuta, é você e aquela filosofia ou aquela nova visão que lhe é passada, é você e aquela energia que você recebe, que está entrando no seu sistema. Pode ser um passe, por exemplo, uma massagem, o toque do próprio terapeuta, que é um toque de confiança, um toque de atenção a você e ao seu corpo, não é? Mais do que a massagem em si, significa alguém tocando em você respeitosamente. Isso cura um desrespeito, porque é uma informação nova que diz, eu posso estabelecer no momento presente uma relação de troca e confiança, de dar e receber em equilíbrio. Então, essa é uma das chaves das terapias, de qualquer tipo, de qualquer nível. É sempre a ideia de um triângulo, né? Você, passado e uma terceira instância, que é a filosofia, a espiritualidade, o terapeuta. Você, o seu eu superior, o ego e o trauma. Tem vários níveis, a gente pode escrever esse triângulo de várias maneiras. Isso está dentro das ideias de terapia breve, por exemplo. Mas o que é importante também, além do fato de ser uma triangulação, é muito importante você entender que, além de tocar, talvez, no fato, que é a memória, o que é mais fundamental é fazer um novo diálogo
com este segundo eu, protetor, defensivo, neurótico, este eu que vagamente chamamos de inconsciente. É como se precisasse conversar com este ser que foi criado e ativado a partir das crenças ou dos traumas, das experiências, e vamos conversar com você. Meu amigo, que bom que você existe. Sou grato a você. Olha o Ho'oponopono aí, né? Sou muito grato a você pelo que você me dá, por tudo aquilo que você vem exaustivamente tentando me proteger. Quem seria eu sem você? Uma imensa gratidão por você existir em mim. Você é parte de mim e uma parte eu sei que cuida de mim e que ama meu bem. Mas, meu querido amigo, companheiro, por favor, entenda. Graças a você eu estou aqui hoje, que me protegeu da melhor maneira possível. Mas eu hoje não sou aquela mesma pessoa. Eu não sou uma criança pequena. Eu não sou aquela pessoa que não entendia um monte de coisa. Eu aprendi muito. Eu tenho hoje um grupo de amigos, eu tenho pessoas que me amam, eu cresci, eu tenho uma maior compreensão sobre quem eu sou, sobre a vida, e tudo isso me permite estar mais inteiro, me permite ter respostas que serão diferentes daquela que eu tive no passado. Naquela eu sofri porque eu era impotente, eu não podia compreender, eu não tinha voz, eu não tinha compreensão, eu não tinha força física, eu não tinha apoios, eu era só uma pessoa jovem, eu era uma criança, eu era um pequenininho, né? Eu era um inculto, sem um conhecimento, mas eu não sou mais esse. Hoje eu posso muito mais do que antes. E o que eu não puder ainda, eu aprenderei. E esta confiança eu gostaria que você entendesse, para que você pudesse descansar. Eu sei que você estará aí para quando eu não der conta, mas eu te garanto, eu dou conta agora. Agora eu posso, usando um palavreado muito típico das constelações. Agora eu posso, agora eu dou conta. Por favor, confie em mim, me dê a mão, eu preciso da sua ajuda eventualmente, mas eu posso estar agora mais pleno no momento presente, sem estar o tempo todo sendo filtrado por você, que automaticamente diz, não vai lá, não tente, não deixe, não vai rolar. Deixa rolar, confie em mim, não é? Eu estou dando um palavreado que não precisa ser exatamente disso, mas é importante para você, é importante que o terapeuta que te acompanhe tenha esse entendimento que não é exatamente apenas o passado. É a transformação ou a integração de você. É a integração que alguns vão chamar de luz e sombras, self e ego, consciente e inconsciente. Estou brincando um pouco com os termos, tá? Não é bem assim. Mas é basicamente isso. Entender que você vai fazer um processo alquímico de transmutação interior, transformação interior, porque você precisa conversar, convencer, fazer um diálogo interno para que isso ocorra. Eu aprendi muito isso com inúmeras pessoas, inúmeros grandes profissionais, amigos, terapeutas, mestres, gurus, com vários. Aprendi muito isso com psicologia da Gestalt, psicologia das partes. Aprendi muito isso com uma pessoa que eu admiro muito, que era um psicólogo chamado Edwin Jäger. O professor Jäger criou todo um campo de terapia, pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, e que depois foi rebatizado com o nome dele, assim que ele faleceu, o Dr. Edwin Jäger, que criou a terapia Jägeriana. E que ele, basicamente, pelo menos a minha interpretação da técnica dele, o que ele nos ajuda é, vamos fazer esse diálogo interno com todas aquelas partes, ou com aquela parte que se outorgou como eu sei o que é melhor para você. E eu estou aqui para dizer sim, não, eu dou um basta, eu sou o protetor, o guardião, daqui você não passa. E você também não vai lá. E o Dr. Jäger criou o método mais suave, mais gentil para esse diálogo interno. E você pode fazer esse diálogo interno de inúmeras maneiras. Não estou dizendo que tem que ser com o método do Dr. Jäger. Você faz esse diálogo quando você medita no estilo budista, por exemplo, no mindfulness, que é uma derivação da meditação budista,
ou meditação taoísta, não vou alongar aqui, porque isso vai ser papo para inúmeras outras conversas sobre desapego do ego, impermanência. Isso é um papo longo, mas é a mesma coisa, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque senão mais algumas 12 horas aí. Mas é o processo de você, pela técnica de estar no presente, você silencia a mente. Mas silenciar a mente, num certo nível, não vem pensamentos. Mas ali começa um processo de transubstanciação, de integração das partes. E este, que tanto julgava e dizia, é assim que tem que ser, que nós vagamente chamamos de superego na psicanálise, ou as pessoas popularmente chamam de ego, ou de inconsciente, ele começa a entender o lugar dele. E entender e alinhar que ele tem um papel a cumprir, e cumprirá em momentos-chave. Mas ele está ali à disposição. Pode ser ativado, se for necessário. Mas não tem que estar o tempo todo ativado e o tempo todo, olha só, quem manda aqui sou eu. Ponto final. E quando você consegue esse diálogo, essa reharmonização e reintegração, você começa, na verdade, a fazer um diálogo entre este estado, essa instância protetora dentro de você, a tua racionalidade, e novamente surge o triângulo. É aquilo que chamamos de consciência superior. Ela fala o tempo todo com você, mas você não estava ouvindo por excesso de racionalização, ou porque o protetor estava lá. Que papo é esse? Já não estou dando conta aqui do dia a dia, ainda tem um cara lá de cima falando contigo? Espera aí, que bagunça. O racional, o ego e o superego, o protetor, podem agora ouvir a sabedoria dentro de você. Chame isso o nome que você quiser chamar, eu superior, anjo da guarda, Jesus no coração, self, não importa o nome, si próprio. E você consegue isso. E quando você consegue isso, você consegue viver o presente, tal como ele é, muito menos baseado em filtros, projeções, criações da realidade. E se você acessa o seu passado, você não fica fazendo aquela recriação, ressignificação das memórias, reinterpretação, aumentando mais ainda o buraco. Você pode agora olhar de uma forma libertadora. O passado foi tal como foi. Se você sofreu um acidente que cortou um braço, está lá. Talvez hoje você, ao lembrar, nem seja tão sofrido. Porque, mal ou bem, você viu que, mesmo perdendo um braço e toda uma mobilidade, a vida seguiu. E talvez por causa daquilo você desenvolveu outras habilidades, uma perseverança, e um respeito à vida, e uma vontade de viver. E que você talvez até diga, a melhor coisa que ocorreu foi porque eu passei a me valorizar depois que eu perdi o braço. Eu encontrei o meu valor. Não estou dizendo que é assim para todo mundo, mas até isso é possível. Né? Essa redescoberta dessa liberdade, sem tantos critérios de julgamento. Bom, resumindo, é óbvio que o passado nos influencia, mas não é o passado em si, mas sim aquilo que surgiu a partir do passado e que é recriado a cada dia dentro de você, que é este núcleo protetor. Que a partir do momento que foi criado, ele toma conta. Porque você não pode ser exposto. Ele tem que ser mais rápido que o raciocínio. Ele é instintivo, é límbico. Né? Ele acessa as estruturas cerebrais mais arcaicas de proteção. Suas emoções, sua forma de pensar, seu comportamento, suas escolhas são totalmente influenciadas por ele, muito mais do que o que seria o córtex que pensa. Então é este o cara que tem que ser convencido, curado e transformado. E curado entre aspas, tá? Porque também não é para demonizá-lo, ele é muito importante. Você não estaria aqui sem a existência deste nível do seu ser. É uma reintegração. E uma vez que você faz isso, você passa a ser uma pessoa menos projetiva. Você julga menos o que está ocorrendo agora, você julga menos a si próprio, você fantasia menos negativamente em relação ao futuro, pode analisar o futuro de uma forma mais tranquila, o que eu devo fazer, e também não dramatiza o passado. Ele é mais simples, mais leve. E é por isso
que é possível dizer que estamos ressignificando o passado. O ressignificar o passado, que é o que toda terapia busca, ainda mais as terapias muito mentais, em voltar às terapias energéticas ou catárticas ou emotivas, na verdade, esse ressignificar o passado não é reexplicar, reentender o passado, como muitos terapeutas e terapias e pessoas tentam. Não foi tão feio, não foi tão ruim, o fulano não foi canalha. Isso é uma parte do processo. Mas essa ressignificação é, em verdade, e agora eu afirmo isso com convicção, esse ressignificar é reeducar, transmutar, reintegrar o julgador, protetor que surgiu a partir dele. É um núcleo que é composto de inúmeras memórias, influências, energias, emoções destas e de outras vidas, de vidas paralelas, se você considerar isto. Mas elas se aglutinam num núcleo que chamamos de protetor, aqui eu estou chamando de protetor, uns vão chamar de superego, uns vão chamar, sei lá do quê. E há meios disso. Repare que quando eu exemplifiquei aqui, eu exemplifiquei falando de uma forma respeitosa para com esse núcleo, honrando a ele, agradecendo a ele. Mas também falei claro, firme. Não o trato como uma criança. Em alguns momentos, talvez precise, porque a coisa parece associada a uma memória de infância e talvez eu tenha que falar como se falasse com, vem cá, meu querido, eu abraço em você. Pode ser que eu tenha sido... Aí a arte da coisa, né? A adaptação. De você com você mesmo, do terapeuta para com você, ou de você, terapeuta para alguém. Mas, ao mesmo tempo, você fala como um representante do nível, do terceiro nível, que é a sua sabedoria interna. E ela é gentil, respeitosa, porque ela tem uma visão mais ampla do que ocorreu, mas ela é clara e firme. Ela não está barganhando, ela está mostrando. Um dia poderíamos falar do Ho'oponopono e entendê-lo à luz do que eu estou falando. E aí vamos entender mais profundamente as 4 frases, as 4 mensagens, os 4 processos do Ho'oponopono, do sinto muito, perdão, até estou esquecendo agora, eu sinto muito, me perdoe, gratidão, eu te amo, né? Mais ou menos nessa sequência. Dá para entendê-lo? Um dia faremos uma conversa reintegrando esses 4 aspectos dentro dessa visão que eu estou trazendo aqui. Bom, gratidão, né? Muito obrigado aí pela presença. Fico muito feliz pela oportunidade. Acho que isso é sempre um momento único em nossas vidas, a oportunidade de estarmos juntos. Não precisamos concordar, discordar também é bom, mas juntos para falar, juntos para dividir. Cada um de nós vai ter um entendimento diferente do que eu estou falando e vamos circular isto um para os outros. Eu vou receber feedbacks de muitas pessoas que vão ampliar enormemente e vou dizer, gente, que bacana, nunca tinha percebido isso. Ou, nossa, como eu estava cego e me clarearam que eu falei um monte de besteira. Não importa. Um momento único e muito auspicioso. E, já que eu falei a palavra auspicioso, que me remete muito aos textos budistas, como todo momento auspicioso, ele é um quê de dádiva. Então, possam todos os seres, onde estiverem, no seu devido tempo, da sua devida maneira, terem também a oportunidade de olharem dentro de si, de passarem pelas reflexões necessárias para o seu desenvolvimento, para que assim o sofrimento desapareça em todos os seres. Possam as graças, as dádivas que nos foram concedidas nesse momento, ou que nós geramos, serem multiplicadas infinitas vezes e oferecidas a todos os seres, para que eles, da sua devida maneira, respeitando o seu devido jeito, também possam passar por um momento auspicioso de crescimento. Então fica aqui minha enorme alegria, a minha gratidão a todos.
por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. Eu vou postar este vídeo no canal pessoal, no YouTube. Também vou postar o link em alguns grupos. Então, se quiserem compartilhar uns com os outros, fiquem à vontade. Se quiserem trazer um feedback, me perguntarem, me questionarem, agradeço enormemente. Estou totalmente aberto para isso. Então, mais uma vez, uma grande gratidão e um grande abraço. E até breve. Até lá.